Pedagotec 39. O que é um professor de excelência e como podemos chegar lá? Você já se perguntou o que realmente diferencia um professor bom de um professor excelente? Será que é só uma questão de experiência ou ter um certo dom natural para ensinar? Semana passada, falamos sobre os 10 princípios de instrução, que fala sobre as 10 práticas mais comuns usadas por professores considerados de excelência. Inspirado nesse texto, minha colega de trabalho compartilhou uma enxurrada de textos justamente sobre esse assunto. O material é tão rico que ainda não dei conta de ler tudo. Então, o que eu fiz? Para começar, joguei tudo na inteligência artificial do Notebook LM para ver como a IA poderia esquematizar essa leitura para mim. O resultado foi bastante interessante. Tão interessante que vou usar o esquema que ele apresentou como guia para uma nova série de posts sobre desenvolvimento profissional de professores. Uma breve observação aqui. A inteligência artificial traduziu o termo Expert Teacher para professor especialista, o que, ao meu ver, está errado. A ideia não é um professor especialista. Em inglês, a ideia do termo Expert Teacher é de ressaltar a expertise ou a abundância de conhecimento, de experiência do professor, e não a sua especialidade, como significa o termo em português, professor especialista. Não é o professor de música, o professor de arte, o professor especialista. Não é esse o Expert Teacher. O Expert Teacher é o professor que tem muita experiência, que é um expert em dar aulas. Não estamos falando de professores de música ou de educação física, como entendemos o termo professor especialista, mas sim falando de um professor de excelência, como alude o termo original em inglês. Então, estou usando professor de excelência no lugar de professor especialista, como sugeriu a inteligência artificial. Bom, com base para essa série, vou usar os textos de Anderson e Tanner, de 2023. O link vai estar na descrição do texto, ou na descrição desse episódio. E de John Hattie, de 2012. E do grupo liderado por Robert Coe, de 2014. Todos os links vão estar na descrição desse episódio. Seguindo o esquema então criado pelo Notebook LM, para tentar responder à pergunta proposta pelo título desse post, o que é um professor de excelência e como podemos chegar lá? Espero que ao longo desse estudo a gente consiga elaborar um esboço de um protótipo do professor de excelência, uma espécie de retrato das características mais frequentes entre professores que impactam profundamente a aprendizagem de seus alunos. Mas atenção, esse protótipo não é uma lista de exigências, nem um ideal inatingível, pelo contrário, quero que seja uma ferramenta de reflexão, algo que nos ajude a identificar práticas e atitudes que façam a diferença em sala de aula e para nossos alunos, e que, sim, possam ser desenvolvidos ao longo de nossa carreira. Podemos organizar, então, os nossos pensamentos, os nossos estudos em 6 domínios do professor de excelência. O esquema apresentado pelo Notebook LM identificou essas 6 grandes áreas de características do professor de excelência. E hoje, então, vamos começar por aqui. Enquanto ainda estou digerindo tudo que estou lendo nesses textos. Vamos lá? Domínio 1 é a prática profissional. Professores de excelência refletem com frequência e profundidade sobre o que fazem em sala. Eles buscam estar constantemente aprendendo e gostam de colaborar com os colegas, participando de grupos de estudo ou de projetos coletivos. Não trabalham sozinhos, eles compartilham ideias, trocam experiências e aprendem uns com os outros. Então vamos refletir. Você tem reservado tempo para pensar criticamente sobre as suas aulas?
tem com quem conversar sobre suas práticas? O segundo domínio é o conhecimento. Além de dominar bem os conteúdos que ensinam, os professores de excelência também entendem profundamente como os alunos aprendem. Reconhecem dificuldades comuns e adaptam a abordagem conforme necessário. Eles têm conhecimento pedagógico do conteúdo, ou seja, eles não só sabem o que ensinar, mas como ensinar aquele conteúdo de maneira eficaz. Para refletir aqui sobre o assunto, vamos responder a pergunta: que tipo de conhecimento sobre seus alunos você já tem e como ele influencia o seu planejamento? Conhecimento sobre o aluno, a gente entende quais são os interesses, as dificuldades, o seu ritmo de estudo, de aprendizagem, o que você sabe sobre os seus alunos. Terceiro domínio, a prática pedagógica. Esses professores são flexíveis e atentos durante as aulas. Eles planejam com cuidado, mas também sabem ajustar espontaneamente o percurso de cada aula, de acordo com o que percebem das necessidades dos alunos no momento. Eles constroem relações de confiança com os alunos e criam ambientes positivos, onde os estudantes se sentem à vontade para participar, errar e aprender. Usam tanto estratégias centradas no aluno quanto abordagens mais dirigidas pelo professor. Você consegue perceber quando uma atividade precisa ser adaptada em tempo real? Você cultiva um ambiente seguro e positivo para os seus alunos? Essa é a reflexão sobre o terceiro domínio, a prática pedagógica. Bom, o quarto domínio chama processos cognitivos. O professor de excelência tem uma visão ampla da sala. Eles percebem quem está aprendendo, quem está distraído, quem precisa de ajuda. É quase como um radar. Eles utilizam processos mentais automáticos que ajudam a tomar decisões com agilidade e aprendem com os erros e experimentações. A aprendizagem dos alunos é sempre o foco principal. Então vamos refletir pensando nas perguntas: você costuma ensinar? Você costuma analisar o que funcionou ou não em sala? Como que suas observações do que está acontecendo em tempo real influenciam o que você faz na sequência? Chegamos então no quinto domínio, as crenças do professor de excelência. Professores de excelência acreditam profundamente que todos os alunos são capazes, que eles valorizam a construção de boas relações, representam as individualidades e veem a educação como uma missão. Também demonstram expectativas altas, coerentes, oferecendo desafios viáveis para promover o crescimento de cada estudante. Como reflexão, propõe as perguntas: quais são quais são as suas crenças sobre a aprendizagem? Elas são alinhadas com o que você realmente pratica em sala? E o sexto domínio, nosso último domínio, se chama atributos pessoais. É a paixão pelo ensino, a resiliência, a autoconfiança e o genuíno cuidado pelos alunos, que são traços marcantes dos professores de excelência. Eles não apenas gostam de ensinar, mas também se importam profundamente com o sucesso de seus alunos e demonstram isso no dia a dia. Como você cuida da sua motivação e bem-estar? Como demonstra aos alunos que acredita neles? Bom, o que podemos fazer com tudo isso? Você não precisa virar um professor de excelência de um dia para o outro, mas pode sim usar esse protótipo como um mapa, escolhendo aspectos para desenvolver, praticar e avaliar com calma. O mais importante é cultivar uma postura de aprendizagem contínua. Você, professor, precisa estar sempre aprendendo também. Esse olhar também pode ser compartilhado com seus colegas, equipes pedagógicas
ou até servir de base para planos de desenvolvimento pessoal e profissional. Bom, e para terminar, ser um professor de excelência não significa ser perfeito. Significa estar atento, refletir sobre suas escolhas, aprender com os erros e manter o foco na aprendizagem dos alunos. A boa notícia? Esse caminho está ao alcance de todos. Até a próxima.